Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. E os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso de número 23. E nós vamos até o verso de número 31. Primeiro aos Coríntios 10, de 23 a 31. É um texto que é bem conhecido, irmãos, e o contexto dele é muito interessante, e nós queremos que a palavra de Deus nos traga edificação, orientação na noite de hoje, por meio única e exclusivamente da ação do Espírito Santo de Deus. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Depois ele completa no verso 1 do capítulo 11, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é o sexto sermão, é a sexta reflexão sobre a série Discipulado. E hoje nós vamos dar uma pausa na série Discipulado, vamos retomar essa série oportunamente, mas hoje, nessa sexta mensagem, o título da nossa mensagem é Vivendo para a Glória de Deus. Vivendo para a Glória de Deus. Vamos estudar o contexto desse texto. Paulo escreve a uma igreja chamada de Corinto. Corinto era uma cidade, irmãos, importantíssima no mundo antigo. Das mais importantes. Ela tinha um porto fluvial importantíssimo nas navegações e no comércio entre o Oriente e o Ocidente. Era uma cidade próspera que já tinha passado o seu apogeu. A sua parte mais rica foi antes desse momento em que Paulo escreveu essa carta aqui. Mas era uma igreja, irmãos, que reunia muita gente de muitas línguas, muitas tradições diferentes, muitas culturas diferentes. E aí faltou uma liderança mais forte na igreja para ordenar a igreja, para estabelecer realmente o evangelho ali como deveria ser. E a igreja acabou se perdendo. A igreja de Corinto foi uma igreja, irmãos, que ela começou a descaminhar. Ela saiu do caminho. Ela procurou descaminhos. A igreja se perdeu.
Então Paulo escreve 2 cartas, conforme os irmãos já sabem. Nessa primeira carta, ele dá muitas broncas santas na igreja. Desde o primeiro capítulo até o último, Paulo vai orientando a igreja sobre muitas coisas que lá não estavam caminhando bem. Então, quando a primeira carta chega, a igreja lê, observa, e aí a igreja se corrige. Então, Paulo escreve uma segunda carta. Já nessa segunda carta, já não há bronca. Por quê? Porque a igreja leu a primeira carta, percebeu que estava errada e se corrigiu. Uma das coisas que estava ali em descaminho na igreja de Corinto, irmãos, era a questão da vida cristã, a questão do testemunho. Eles entendiam lá, alguém passou por lá e começou a dizer assim: não, a vida cristã é assim, a gente vai na igreja e está tudo bem. Acabou o culto? Está tudo bem. Acabou o culto, mas você tem que ir no culto. Se você for no culto, então você tem liberdade para fazer o que você quiser. Aí está tudo bem, mas você tem que ir na igreja. Várias coisas estavam sendo ali pregadas que precisavam de conserto. Uma outra coisa, irmãos, além dessa liberdade de fazer e ter uma vida dupla, uma vida na igreja e outra vida lá fora, uma dupla identidade, havia uma outra questão. Eu posso ou não posso comer nas festas que há na cidade? A cidade de Corinto era uma cidade muito festeira, então havia muitas festas lá. E era uma cidade pagã, então as festas, as comidas eram sacrificadas e consagradas aos ídolos pagãos. E a grande questão era: eu como ou não como? Eu participo ou não participo? Se eu for lá naquela festa, lá do bairro onde eu moro, e lá tiver um carneiro muito bem assado, mas foi consagrado aos ídolos lá, dos mestres cucas de lá, eu como ou não como? A feijoada que aquele outro bairro fez lá, é consagrada, eu como ou não como daquela feijoada? A igreja começou a se dispersar, a se dividir, faltava uma orientação. É dentro desse contexto que Paulo escreve essa carta. Então ele vai dizer: gente, antes de eu falar se come ou não come, deixa eu falar uma coisinha para vocês. A gente pode fazer tudo. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer. Mas a grande pergunta é: convém fazer isso só porque é lícito? Ele continua: olha, você pode fazer de tudo, mas tudo edifica, tudo é edificante. Você ir àquela festa, vai te edificar? Ou vai levar confusão para os outros? Então ele fala: bom, então vamos falar sobre isso. Você pode ir, não tem problema. Você pode comer, não tem problema. Posso, Paulo? Pode comer. Agora ele vai estabelecer alguns critérios. Ele vai dizer: coma com ação de graças, agradeça antes de comer. É isso que ele estabelece. Mas ele vai dizer outra coisa: quando você for convidado para ir a uma festa lá do seu bairro, vá e coma tudo o que lhe servirem. Sarapatel, feijoada, peixada, buchada, o que tiver, meu querido, quer comer, coma. Mas não pergunte nada, apenas coma, agradeça a Deus e coma. Mas se alguém lhe falar: meu querido, olha, esse pato no tucupi aqui, essa peixada aqui, ela é sacrificada aos ídolos. Paulo fala: se alguém lhe disser isso, não coma. Mas por que, Paulo? Não coma não pela sua consciência, não coma pela consciência de quem lhe falou isso, para que ele não fique escandalizado. A igreja não pode ser pedra de tropeço, é o que Paulo está dizendo. Então ele vai dizer o seguinte: querido, entenda o princípio das coisas. A Bíblia
diz Paulo. Não é um livro de regrinhas, posso ou não posso, vou ou não vou. Não, você não vai encontrar isso nas Escrituras. A Bíblia é um livro de princípios. Então deixa eu ensinar para vocês o princípio que rege a vida do crente. É o verso 31, e é nesse verso 31 que nós vamos basear a nossa reflexão na noite de hoje. Ele diz, vamos ler juntos? Está aqui na tela, vamos ler juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O discípulo, ele vive para a glória de Deus. Por isso, o título da mensagem é Vivendo para a Glória de Deus. Quando Paulo vai tratar de todas as questões, Paulo não vai falar do que pode e o que não pode em detalhes. Ele coloca a regra. Querido, faça para a glória de Deus. A expressão glória de Deus, irmãos, é uma expressão que ela abrange muitas coisas. Aqui, em particular, tem a ver com o caráter de Deus. Aqui, nesse particular, ele está dizendo, faça tudo que reflita quem é Deus. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Portanto, na noite de hoje, nós queremos ver, irmãos, alguns pontos, alguns princípios que o discípulo de Cristo, o servo do Senhor, deve nortear para ter uma vida que agrade ao Senhor, como o título da mensagem, Vivendo para a Glória de Deus. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que a igreja de Cristo, que Paulo está estabelecendo, é que a igreja de Cristo não pode se esquecer jamais de que o seu propósito maior de vida é refletir o caráter de Deus. O propósito maior da vida do crente é refletir o caráter de Deus. O verso, irmãos, de número 31 diz, fazei tudo para a glória de Deus. E eu insisto, a expressão glória de Deus aqui significa o caráter de Deus. Então vamos entender isso aqui. O que Paulo está dizendo é, queridos, o nosso dia a dia, as coisas que nós devemos optar, eu opto por isto ou eu opto por aquilo, não importa qual tema seja, o que seja ou quando seja, eu tenho que nortear a minha decisão sabendo que o meu propósito maior é revelar o caráter de Cristo. Isso é o ponto principal. São as minhas decisões que vão refletir isso. Deus se agrada da minha presença ali naquele lugar. Aquele lugar é diferente para mim, porque o que esse lugar vai me edificar? O que tem lá vai me edificar em quê? Essas coisas que refletem o caráter do Senhor devem estar na minha pauta para que eu possa então tomar uma decisão de ir ou não ir, fazer parte ou não fazer parte, comer ou não comer, beber ou não beber. O princípio aqui, irmãos, é eu saber que eu devo viver para a glória de Deus. A igreja de Corinto, irmãos, conforme eu disse alguns minutos atrás, ela havia se perdido, ela se perdeu em vários aspectos do dia a dia. Falsos mestres, falsos ensinadores, falsos ensinos começaram a tomar conta da igreja e o que era para ser de santificação virou libertinagem. A igreja de Corinto tornou-se uma igreja permissiva. Tudo era permitido. Então cabia a necessidade de estabelecer os princípios e Paulo não foge a isso. Toda a vida existe para refletir a grandeza de Deus, não a nossa. A força de Deus, não a nossa. A grandeza de Deus, não a nossa. A igreja precisava ter um princípio, e o princípio é: faça tudo aquilo que reflita o caráter de Deus. É verdadeiro? É puro? É sincero? É edificante? Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O discípulo de Cristo, irmãos,
Geralmente, quando alguém começa numa igreja, ele começa a ir numa igreja, ele é novo na fé, ele vai numa igreja, ele já fica preocupado. Pode isso? Pode aquilo? Porque a igreja passou a ser, em muitos lugares, um monte de regrinhas. Pode, não pode. Pode, não pode. Pode, não pode. E aí quem chega, quem é novo na fé, começa a se pedir. Escuta, eu posso ou não posso? Era assim que estava a igreja de Corinto e Paulo fala, para com isso. Vamos estabelecer princípios. O princípio é refletir o caráter de Cristo. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que a glória de Cristo, o caráter de Cristo, o caráter de Deus, as coisas de Deus, elas se revelam nas coisas mais simples do dia. O caráter de Deus, a glória de Deus, ela se revela nas coisas mais simples do dia. Observe o verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Observe muito bem que o apóstolo Paulo está falando de duas coisas muito simples. Depois nós vamos falar da terceira. Quer comais, quer bebais. Paulo está falando, irmãos, de coisas do dia a dia. Do feijão com arroz, do café com leite, do pão de queijo, do cuscuz. Ele está falando de quando eu entro no carro, de quando eu saio de casa, de quando eu pego um giz, quando eu abro um livro, quando eu vou fazer uma visita, quando eu vou efetuar um pagamento e alguém me dá um troco a mais. O que eu faço com aquele troco a mais, sabendo que é um troco a mais? Ele está falando de coisas do cotidiano. A vida cristã, irmãos, se dá exatamente aqui na terra. É no dia a dia dos nossos relacionamentos interpessoais, é na conversa com o filho, é no carinho com a esposa, é no afago do pai, é naquela visita para a avó, é naquele, querida, vamos passear hoje? A vida cristã se reflete em todas as coisas. Nas coisas mais simples, por vezes, irmãos, nós entendemos ou pensamos que glória de Deus ou caráter de Deus tem que vir um anjo, descer um anjo, abrir um mar e fazer coisas espetaculosas, não é nem espetaculares, é espetaculosas. E não, Paulo está dizendo, é no dia a dia, irmão. Discípulo, querido, e discipulado é no café com leite, é no dia a dia, é no conversar, é no tratar, é no chegar na hora no emprego, é no cumprir as suas funções adequadamente, é ser o exemplo ali dentre os funcionários, é aquele que tem o foco na solução e não aquele que para cada solução arruma um problema, porque como tem crente que dá problema, cruz credo. É não ser parte do problema, é ser parte da solução. É ser aquele que diz, posso ajudar? É aquele que vai aconselhar. A espiritualidade, irmãos, ela não está restrita ao culto dominical. Pelo contrário, é muito fácil ser crente dentro da igreja. Na igreja todo mundo levanta a mão, levanta os cabelos, quem tem, né? Todo mundo canta, todo mundo faz tudo dentro da igreja. O lugar mais fácil de se esconder é dentro da igreja. Mas e quando acaba o culto? Quando a porta é trancada? Quando eu entro no carro? Quando eu chego em casa? Quando eu acordo de manhã? Cadê aquela santidade toda? Cadê aquele, oh glória? Cadê? Onde estão essas coisas? E Paulo vai dizer, não, querido, é no comer e no beber. O caráter de Deus tem que se revelar em todas as coisas que fazemos. A espiritualidade do discípulo, ela permeia todos os minutos do seu dia. Comer, trabalhar, conversar, tudo deve glorificar ao Senhor. Não existe uma vida separada da vida com Deus. Nós somos do Senhor, como disse Paulo, quer vivamos ou quer morramos, nós somos do Senhor, nós pertencemos
ao Senhor. Deus, irmãos, o que Paulo está dizendo é que Deus não quer apenas alguns momentos da nossa vida. Deus nos quer a vida toda. Toda a vida. Uma terceira lição que nós aprendemos com esse texto, irmãos, é que a glória de Deus se manifesta numa vida totalmente transformada. A glória de Deus se revela numa vida completamente transformada. Observe ainda dentro desse texto que ele está dizendo: ou façais outra coisa qualquer, faça para a glória de Deus, não faça para a sua glória. Não faça para provar que você é forte espiritualmente. Eu vou explicar isso. Quando Paulo está falando sobre comer ou não comer, Paulo está dizendo: se alguém disser para você, olha, essa comida aqui é sacrificada a ídolos, Paulo diz, não coma. Não coma não por você, mas para você não ser pedra de tropeço para aquele que falou. Isso é coisa sacrificada a ídolos. Ele fala, não coma, meu irmão. Nós não devemos ser pedra de tropeço. Então, você tem que demonstrar que você é uma pessoa que foi transformada. O discípulo de Cristo, ele foi transformado por Cristo. Então, o dia a dia dele, o palavreado dele, as ideias dele, a fala dele, a participação dele deve refletir essa transformação. Glorificar a Deus, irmãos, não é apenas falar, mas é viver de forma coerente com o Evangelho. Paulo, quando está estabelecendo essas coisas, ele está dizendo que nós fomos transformados pela graça do Senhor para refletir, para resplandecer esse caráter de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, em resposta ao posso ou não posso, devo ou não devo, escuta, você ir àquele lugar, está glorificando o nome de Cristo? Está dando bom testemunho? É esse o princípio que deve permear a minha decisão de ir ou não ir. Você comer aquele prato vai refletir o que de Cristo naquele lugar? É esse o princípio que deve regular a minha ida e a minha sentada naquela mesa, ou escolher este prato ou aquele outro prato. E Paulo é muito claro, Paulo é muito prático. Ele vai dizer que a vida cristã é prática quando ele diz assim: quando você for comer, coma tudo, compre tudo que se vende no mercado e não pergunte nada. Eu vou dar um exemplo. Você vai reunir a sua família, então você quer fazer um churrasco, não é? Vamos falar sobre churrasco numa hora dessa, é muito bom. Então você escolheu algumas peças, né? Um filho quer cupim, a filha quer uma alcatra, um outro quer uma fraldinha, e a gente vai então escolhendo e selecionando os cortes. Então você, com aquela lista, você vai então ao açougue. Quando você chega lá no açougue, tem todas as peças lá em exposição. Qual de nós pergunta assim: escuta, o dono daquele boi é crente? Alguém pergunta? O dono daquela alcatra ali, ele é arminiano ou ele é calvinista? Ninguém pergunta. Ele é espírita? Esse arroz aqui, né? A gente vai comprar o arroz lá, cada um tem uma predileção pela marca. Só olha, o dono dessa fazenda aqui, ele é temente a Deus? Alguém faz esse tipo de pergunta? O molho de tomate? Ninguém faz. E Paulo diz, para com isso, não faz isso, compra e acabou. Sabe por quê? Diz Paulo, porque tudo pertence a Deus. Paulo está citando o Salmo 24, verso 1, quando diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Não importa se o proprietário da fazenda tem esta fé ou aquela fé. Compre e acabou, dê glórias a Deus e coma. A vida deve refletir, irmãos, a nossa vida com Deus. O discípulo, irmãos, ele deve viver uma vida que entregue e que declare o caráter de Cristo Jesus.
Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, esse texto traz luz sobre o que é ser igreja. Ser igreja, irmãos, não é cumprir regras. Ser igreja é glorificar o Senhor. Ser discípulo, irmãos, não é posso ou não posso. Ser discípulo é dizer eu sou de Cristo. E eu vou assumir isso todos os dias da minha vida e vou revelar isso no meu café da manhã, no meu beijo no meu filho, no meu beijo na mão da esposa, em andar de mãos dadas com ela, em beijar os meus pais, dar um beijo nos meus avós, em pagar as minhas contas, em ser exemplo no meu dia a dia. Eu vou refletir que eu sou do Senhor, porque eu sou um discípulo do Senhor. Esse versículo, irmãos, esse texto todo, mas particularmente o verso 31, nos chama a uma vida centrada em Deus. A vida do discípulo não é centrada no que os outros fazem. A vida do discípulo não é centrada em todo mundo faz. A vida do discípulo não é centrada em que mal tem nisso. A vida do discípulo não está centrada em não tem nada demais. A vida do discípulo está centrada na palavra de Cristo e deve refletir os ensinos do Senhor. Não apenas no culto, não apenas durante os trabalhos, não apenas no domingo, mas em todas as coisas. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Isso engloba todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. Deus está nos chamando na noite de hoje, irmãos, como discípulos dele, a realinhar a nossa vida com o Evangelho, não contradições, não com o mundo nem com as coisas do mundo. Quando a palavra de Deus diz, não vos conformeis com este mundo, se isso já era verdade no passado, hoje então muito mais. Porque o mundo já está dentro da igreja e não é de hoje. As igrejas estão, sim, se secularizando. Muitas já se secularizaram, já têm a forma do mundo. Já não tem mais forma de igreja, já não tem mais forma de Deus. Tem forma de organizações. Tem forma de mundo, tem forma de teatro, tem forma de show, tem forma de stand-up evangélico. Tem. As igrejas, irmãos, que pregam o evangelho estão cada vez em menor número e vão ser em cada vez mais menor número. O que Paulo está dizendo à igreja de Corinto é: a vida de você está sendo um eterno posso ou não posso? Pode ou não pode? O que Paulo está dizendo é: queridos, estamos vivendo revelando o caráter de Deus? Estamos vivendo revelando o caráter de Cristo? Quais áreas da minha vida não estão refletindo o caráter de Cristo? Quais áreas? É isso que Paulo está dizendo. Eu posso tudo, mas nem tudo convém. Eu posso tudo, mas nem tudo edifica. Eu preciso fazer tudo para a glória de Deus. Não existe discipulado sem Cristo. Não existe discipulado sem Cristo. Que nós, irmãos, reflitamos no nosso dia a dia. Repito, não apenas no culto. No culto é fácil. Decisões, falas, músicas, canções, pensamentos, posturas, decisões, caminhos que vão refletir o nosso compromisso com o Senhor da igreja e com a igreja do Senhor. Que assim Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém.